E aí, rapaziada? Beleza pura com todos vocês? Maravilha! Na nossa 14ª aula de Fisiologia aqui da Escola de Ciências da Vida, vamos passar para um novo tópico, que é o sistema circulatório, ou se você preferir, o sistema cardiovascular. São sinônimos. Em aulas anteriores a gente viu bastante sobre a fisiologia celular, o comportamento das células, demos uma olhadinha na estrutura e função da musculatura estriada esquelética e musculatura lisa. Então tudo que a gente aprendeu, principalmente relacionado à fisiologia celular, a gente vai usar bastante aqui para entender um pouquinho o funcionamento de alguns órgãos aí do sistema circulatório. Então eu aconselho a vocês, inicialmente, se não assistiram às aulas anteriores, assistam lá, é bem rapidinho. E dessa aula em diante a gente vai tratar bastante sobre o sistema circulatório. Eu não sei ao certo quantas aulas serão, mas eu sei que vão ser bastante, porque nós vamos utilizar 2 livros de referência para entender bem a fundo como funciona o nosso sistema circulatório. E nessa aula introdutória, a gente vai tratar um pouquinho sobre a visão geral do sistema circulatório e nós vamos falar principalmente a importância do sistema circulatório para o nosso organismo. Vou falar quais são os órgãos que compõem o sistema circulatório, isso daí teoricamente não é mistério para ninguém, mas vou deixar aqui para vocês. E vou direcionar os estudos para as próximas aulas aqui do curso de Fisiologia da Escola de Ciências da Vida. É uma aula bem rapidinha, bem light aí para a gente introduzir o sistema circulatório, beleza? Então vamos começar aqui falando o seguinte. O nosso organismo, ele é composto por unidades fundamentais que são as células. Isso todo mundo já está careca de saber. Nós temos centenas de tipos celulares diferentes, cada qual tem a sua função especial. Mas, a grosso modo, todas as nossas células, repito, todas as nossas células precisam desempenhar 2 processos para que elas possam sobreviver ao ambiente e poder se proliferar quando houver necessidade. Primeiro de tudo, ela precisa captar nutrientes. Ela precisa se nutrir diariamente e constantemente para continuar viva. Então ela vai captar esses nutrientes e vai processar de acordo com as suas necessidades. E como as nossas próprias células não conseguem produzir os seus próprios nutrientes, eles precisam vir do meio externo, que é proveniente aí da dieta. Muito bem. Depois que as células captam esses nutrientes, processam, utilizam o que elas precisam, elas jogam fora o que elas não precisam. Então, elas vão eliminar os seus metabólitos. E todo esse processo de captação de nutriente e eliminação de metabólito tem que ter alguma forma de transportar isso para, quando for captação de nutrientes, levar esses nutrientes até a célula e, quando for eliminar os metabólitos, remover esses metabólitos do nosso organismo. Quem vai fazer toda essa parte de transporte, seja de nutrientes, seja de metabólitos, vai ser o nosso queridíssimo sistema circulatório. Então aí você observa uma imagem aí de um ser humano, aí nós temos as divisões entre veias e artérias, e é através desses vasos aí que vai circular um líquido que vai levar os nutrientes até as células, que são provenientes lá da dieta, passou pelo intestino, foi absorvido, caiu no sangue, e através desse sistema os nutrientes serão levados até as nossas células. Não só os nutrientes, mas também hormônios e moléculas sinalizadoras que são produzidas também por outros tipos celulares que estão distantes uma das outras. E quando as células utilizam os seus produtos e já não precisam mais deles, vão eliminar os metabólitos. E os metabólitos também são eliminados através do sangue. O metabólito clássico que é eliminado através do sangue é o dióxido de carbono, certo? Então ela precisa fazer tudo isso daí e tudo isso é compensado pelo sistema circulatório. É ele que realiza esse processo. Então vamos anotar? Então o sistema circulatório é um sistema fechado, ou seja, ele não se comunica com o meio externo, somente com o meio interno. De tubos, que são os vasos sanguíneos, tanto veias como artérias, encarregado de transportar líquidos especializados. Eu coloquei no plural líquidos especializados, porque o sistema circulatório não possui somente o sangue, tem a linfa, que é transportado pelos vasos linfáticos. Mas a linfa e vasos linfáticos nós não iremos tratar nessa parte de sistema circulatório. A gente vai ver com mais detalhes em outras ocasiões. Continuando. Responsáveis por eliminar e fornecer diversos componentes químicos aos tecidos. Então essa é a função primordial do sistema circulatório. E ele é composto por 3 principais componentes. O primeiro de todos é o coração, o órgão central do sistema circulatório. Depois, nós temos os vasos sanguíneos, que são as veias e artérias,
cada qual tem uma função específica de transporte. Já vou adiantando para vocês que as veias vão transportar o sangue que possui os metabólitos e a artéria vai transportar o sangue que possui os nutrientes e o oxigênio. As veias vão transportar também o dióxido de carbono que eu falei aí para vocês. E por fim, nós temos os humores. Também coloquei no plural porque a linfa também é um humor. Só que, para a gente, nessas aulas de fisiologia que a gente vai tratar aqui na Escola de Ciências da Vida, nós iremos considerar apenas o sangue. O humor nada mais é do que um tipo de líquido que é produzido pelo nosso corpo. Então esses são os principais componentes do sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Beleza? E para a gente estudar o sistema circulatório, tem uma vasta rede aí para estudo. O que a gente vai estudar aqui na Escola de Ciências da Vida referente ao sistema circulatório? Primeiro, nós vamos entender a peça-chave para que todo esse sistema funcione, que é o coração. Então, primeiro de tudo, a gente vai dar uma olhadinha na anatomia funcional do coração e depois nós vamos passar para o tópico extenso, que é a fisiologia e eletrofisiologia cardíaca. Como este vaso sanguíneo modificado, que é o coração, que tem uma função de bombeamento, é uma bomba super potente, como ela funciona. Existem milhares de detalhes que a gente deve levar em consideração para entender o bom funcionamento, ou seja, o funcionamento normal do coração. E sabendo, obviamente, o que é o funcionamento normal, nós podemos estudar posteriormente na patologia o que é o funcionamento anormal. E por fim, vou mostrar o controle fisiológico da circulação. Os vasos sanguíneos, veias e artérias também têm um papel decisivo aí na distribuição através do nosso organismo e captação e eliminação de metabólitos e nutrientes. Tem tudo um mecanismo relacionado com pressão local, tamanho do vaso sanguíneo, hemostasia. A gente vai ver tudo isso com bastante detalhes aqui no curso de Fisiologia da Escola de Ciências da Vida. Por isso que eu falei para vocês que serão bastante aulas. Beleza? E as referências? Bom, nós utilizaremos, de um modo geral, duas grandes referências, que é o Levy, que é o Fundamentos de Fisiologia, da 4ª edição, e o Tratado de Fisiologia Médica, 12ª edição, do Guyton. Se você quiser entender um pouquinho também de anatomia do coração, eu recomendo para vocês um livro chamado de Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, do D'Angelo e Fatini. Ele não trata com detalhes a parte fisiológica do sistema circulatório, mas sim discorre com bastante detalhes quais os vasos sanguíneos, que nós temos o nome de cada um deles em diferentes pontos do nosso corpo, os vasos sanguíneos do cérebro, os vasos sanguíneos que irrigam o nosso fígado, que irrigam os nossos rins, com bastante detalhe. E também fala com bastante detalhe sobre a anatomia do coração, e a gente vai utilizar um pouquinho das informações que estão neste livro para poder discorrer a anatomia funcional do coração. Beleza? Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado dessa aula curtinha. Se vocês gostaram, peço que deem joinha e me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no nosso canal, que você vai receber todas as atualizações e novidades da Escola de Ciências da Vida, e participem lá da página e do grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, todas as informações, como sempre, estão no descritivo desse vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula!